Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com a nossa Só Conversa Boa. E a conversa boa de hoje interessa para todo mundo, desde os piquiticos até os um pouquinho maiores, né? Que é sobre ginástica cerebral. Você conhece ginástica cerebral? Eu sei que todo mundo faz ginástica, faz aí, quer malhar o corpo. E o nosso cérebro? Será que ele é um cérebro ativo ou é um cérebro sedentário? É isso que nós vamos conhecer, tudo sobre ginástica cerebral. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Carolina Bauléu, que é fisioterapeuta e é gestora do método Supera, um método criado por um brasileiro que faz o cérebro da gente ficar, nos trinques. Nós vamos conhecer hoje o que é o método Supera e vamos falar um pouco do nosso cérebro, como é que a gente pode malhar o cérebro, se a gente pode dizer assim, né? Carolina, é um prazer receber você. Eu quero agradecer a sua disposição de vir até aqui e para ensinar a gente, né? Como é que a gente pode, não sei se o termo é turbinar o cérebro. Eu que agradeço muito, Luísa. Na verdade, sim. A gente treina o corpo, mas esquece do cérebro. Pois é. Não é verdade? No dia a dia, a gente não tem esse hábito. E é super simples. Na verdade, a gente precisa exercitar no dia a dia. E, por exemplo, a gente gosta de uma zona de conforto. Sim. A gente gosta daquelas atividades que são rotineiras, né? Então, acho que é muito importante a gente entender que um dos principais fatores aí para a gente exercitar é fazer coisas novas. Quer dizer que, na verdade, a gente tem o cérebro acostumado a fazer sempre as mesmas coisas e isso vai deixando ele, assim, preguiçoso. Na verdade, o nosso cérebro é muito inteligente, então a gente gosta de uma zona de conforto. Então, você aprendeu uma atividade, você reproduz. Então, a novidade é a grande questão para exercitar o dia a dia. Coisas novas, variadas, com desafio crescente. Mas é muito mais fácil, a gente faz o quê? As mesmas atividades. Uhum. Então, não é gostoso? A gente faz o mesmo caminho, come as mesmas Sim. coisas. Então, é muito Dá importante. menos trabalho também. Claro. Aí você não tem essa energia do cérebro, que existe um gasto. Então, é muito importante a gente entender que o dia a dia acaba levando a gente para a zona de conforto. Por exemplo, uma coisa que me ocorre agora. As pessoas que fazem atividades, por exemplo, que são repetitivas, né? Crochê, tricô, alguma coisa que seja realmente aquilo todo dia, aquela rotina, isso também trava o cérebro de alguma maneira? Na verdade, é uma atividade que você usa muito mais para lazer. Então, por exemplo, se você gosta de fazer alguma atividade crochê, tricô, pintura, você tem que ter novidade. Então, você começa com um grau, de repente, mais simples, aí você vai aumentando, tem um desafio outro, então você pode aprender, de repente, um outro ponto. Então, a grande questão é que você tem uma atividade, só que essa atividade ela tem que ter três fatores importantes, que é novidade, variação e desafio crescente. Eu queria que você explicasse para a gente como é que o cérebro da gente vai ficando assim, dessa maneira, assim, cansado, meio preguiçoso. Na verdade, a gente tem a questão da rotina. Então, eu já acostumei a fazer aquela atividade, eu tenho aquela rotina. Então, o nosso cérebro precisa de estímulo. A partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo. Então, a gente não perde o colágeno, a gente perde o tônus. É a mesma coisa do cérebro. Então, a gente vai perdendo a memória, a atenção, a lógica, aquela destreza, a velocidade. E tem uma coisa, né, Luísa? A gente usa muito mais o computador, uma agenda. Então, o envelhecimento como um todo do corpo, ele também vai ser do cérebro. Isso, de uma certa forma, ajuda nessa parte de deixar o cérebro mais lento, computador, o celular, que a gente está tão, né, voltado a ele, isso dificulta o cérebro também? Na verdade, assim, a rotina hoje, se a sua rotina for muito fechada e você não estimula para você poder manter, porque a gente perde. Então, você tem atividade física para você poder manter o seu tônus, manter a sua qualidade de vida. Só que a gente faz o quê? A gente vai passando o tempo, vai usando mais computador, usando mais agenda e vai esquecendo de exercitar. Não é assim? Então, por exemplo, você acaba que o computador é muito útil, mas você acaba não escrevendo um texto. Às vezes nem a escrita a gente pratica mais no dia a dia. Então, a gente vai perdendo isso. Então, a gente precisa exercitar. E o que dizer, então, da inteligência artificial? Então, aí é um campo que a gente vai ter que analisar. Acho que é muito importante, a tecnologia ela vem a favor, mas a gente precisa entender que a gente precisa exercitar também.
Então, eu vou ali escrever um texto, eu vou ter que ter concentração, eu vou ter que ter lógica, eu vou ter que ter começo, meio e fim, eu vou ter que ter memória. Então, assim, o que eu estou fazendo no dia a dia? Não, eu nem penso nisso, eu já coloco ali o texto, ele sai pronto. Que tipo de estímulo que eu tenho? Exatamente, né? Quer dizer, por exemplo, não sei se eu vou falar alguma coisa que não esteja assim, não, você me corrige. Você pode usar a inteligência artificial, mas de uma maneira que você faça um trabalho parceiro com ela. Exatamente. Ela pode ser sua parceira. Isso. E não usar o lugar, não ocupar o lugar do seu cérebro. Isso. Então, de repente, você começa com aquele texto, desenvolve uma ideia, eu quero aprimorar aquele texto, deixar, de repente, mais elaborado. Aí sim. Só que, de repente, eu nem penso. Luísa, eu já coloco um tema ali, ele sai pronto. Eu copio e colo. Você não tem estímulo nenhum. Então, você já está... É um copia e cola ali. Que tipo... Você não desenvolveu uma ideia, você não usou a lógica, a criatividade. Então, a gente tem que entender que eu sou super a favor. A tecnologia é importante, claro. mas até que ponto, né? Que a gente não Ela não pode ocupar o lugar que é nosso, né? Ela pode ser uma ajuda. Uma parceira. Uma parceira, exato. Uma parceira para que a gente possa desenvolver outros temas. Mas, assim, hoje a gente tem um leque de muitas atividades que são interessantes na internet. Eu acho que a gente também não usa isso. Então, por exemplo, a novidade, ela tá em tudo. Por exemplo, você faz uma atividade física. Quanto que você varia de atividade física? Quanto que você sempre faz o mesmo movimento? Quanto você, de repente, pode ter mais desafios. Eu acho que a questão da nossa vida é que quanto mais você se desafia também, você estimula habilidades e também você tem aquela dopamina, ocitocina. Então, você também tem outras sensações que são de bem-estar. Carolina, deixa eu te perguntar uma coisa. Conta pra gente como é que funciona o cérebro. Tem aquele negócio dos hemisférios, como é que é a atuação do cérebro? Ele é dividido em dois, tem o tico e o teco, como é que é essa história? A gente tem o direito e o esquerdo. Então, dependendo da atividade que você executa, você vai utilizar uma área específica. Sim. Por isso que é tão importante, Luísa, a gente ampliar. Então, por exemplo, se você cozinha, você vai usar aquela atividade específica. Se você é engenheiro, você vai usar mais a lógica. Sim. Então, por isso que é importante a gente exercitar e ter uma variedade de atividades para a gente poder ampliar isso. Não ficar só numa coisa, você ter uma variedade para ter esses dois hemisférios em perfeito estado. Exatamente. Então, por exemplo, a gente depende da atividade, você estimula aquela área. Então, geralmente, a gente se forma numa área e faz o quê? Aperfeiçoa naquela área. Mas quanto que você pode desenvolver outras atividades? Então, a gente também tem isso como cômodo, de repente. Então, por exemplo, eu sou engenheiro, ok. Mas você pode, de repente, fazer uma atividade de pintura. Você pode, de repente, desenvolver outras atividades que ampliem isso. Por Aí exemplo, você vai usar outras o engenheiro, áreas. você citou o caso do engenheiro e do pintor. Quer dizer, um artista plástico e alguém totalmente lógico, né? Matemático e tal. Qual parte do cérebro cada um utiliza mais? Então, na verdade, o engenheiro vai usar a lógica matemática. Que é a parte... Isso, aí você usa mais a lógica matemática, o outro vai usar, por exemplo, mais essa parte de criatividade, o arquiteto. Então, e que lado que isso está do cérebro? Então, o esquerdo, lógica, o direito, a criatividade. Sei. Então, só que, por exemplo, Carol, então eu estimulo um ou outro, você estimula de acordo com a atividade que você está desenvolvendo no seu dia a dia. E aí você vai ampliando isso. Isso, mas a gente, quando nasce, você nasce com alguma tendência específica para esse ou para aquele lado? Na verdade, não. Você vai desenvolver a amplitude. Então, por exemplo, o método Supera trabalha com 4 anos de idade. Então, você vai desenvolver ali tanto a lógica como, por exemplo, você vai desenvolver a criatividade. Você vai desenvolver, por exemplo, a questão da linguagem. Então, hoje a gente tem múltiplas inteligências. Então, quando você desenvolve ela, você atua em várias áreas diferentes. Então, é tudo treinamento, Luísa. Treino, Quer dizer exatamente. Que, por exemplo, uma criança de 4 anos, ela não sabe ainda qual vai ser a tendência dela, o que ela vai ter mais facilidade de fazer. Então, se ela começar, aos 4 anos, ter essa divisão, vamos dizer, mais ou menos igual, para os dois lados, ela pode fazer qualquer coisa. Sim. E pode ter múltiplas atividades. Sim, e deve. Então, por exemplo, a criança, quando ela estimula no método Supera, ela vai treinar tanto a lógica matemática, a interação com o outro, a linguagem. Então, você treina muitas habilidades. E aí você faz o quê? Aperfeiçoa depois. A escola vai trazer a parte técnica. Mas é uma criança, por exemplo, que está muito mais preparada para o futuro.
A gente fala que habilidades. Sei. Então, por exemplo, tem pessoas que são ótimas em matemática, lógica é matemática, mas ela tem dificuldade de falar. Sei. Ela tem dificuldade de apresentar um trabalho. Então, você também desenvolve as habilidades que são cognitivas, mas também as comportamentais. Que bacana. Então, aí você amplia isso. Você falou do método Supera, eu queria que você explicasse para a gente o que é o método Supera. É uma fórmula, é um estudo, o que é? O método Supera é um treinamento, é uma instituição. Então, hoje, nós temos exercícios muito variados para treinar a capacidade do cérebro. Então, hoje você treina as habilidades cognitivas como as comportamentais. Então, é uma escola, é uma academia para o cérebro. Ah, é? Que bacana. Então você vai treinar memória, lógica, você treina essa habilidade também, por exemplo, de linguagem. Então, nós podemos e devemos treinar para que a gente possa desenvolver as habilidades e, principalmente, atuar em áreas diferentes. Ah, que interessante. Como é que nasceu? Como é que apareceu esse método Supera? Na verdade, o engenheiro do ITA, o Antônio Carlos, em São José dos Campos, a nossa matriz, eu atuei durante muito tempo lá. Na verdade, ele trouxe a metodologia brasileira. Então, o método é brasileiro. Olha que beleza. E hoje tem comprovação científica. Não diga. Então, é tão interessante porque, na verdade, é um método que hoje vem trazer o que lá fora já exercita muito. Então, a gente tem 6 ferramentas, comprovação científica. Então, existe uma equipe, Luísa, que trabalha com isso. Gerontólogos, geriatras, neurocientistas, neuropedagogos, para que a gente possa aplicar na ponta. Quer dizer, por exemplo, chega lá uma criança que... Eu acho, de repente, eu tenho lá um filho que vai para a escola pela primeira vez e eu quero que eles tenham essa capacidade de ter uma visão mais holística da vida, né? Uma coisa mais global. E se eu levar ele lá, ele vai fazer o mesmo tipo de treinamento, digamos assim, mesma ginástica que uma pessoa de 80 anos? Não, na verdade, a gente diferencia-se, né? As ferramentas são as mesmas, elas exercitam uma variedade de partes diferentes do cérebro, mas a parte do roteiro, material didático, é tudo separado. Ah, entendi. Então, existe a questão da criança. É uma ginástica, vamos dizer, específica para criança e outra para adulto? Totalmente diferente. Sim, nós somos legal. Um curso. Então, por exemplo, você vai treinar, você tem um roteiro para criança, para o adolescente, para o adulto e para o 60 a mais. Então, na verdade, é isso. As ferramentas, elas são as mesmas, porque elas exercitam partes específicas do cérebro, mas a questão do roteiro, do material didático é completamente diferente. Nós começamos aqui pelas crianças, agora vamos para os adolescentes, um pouquinho mais... já os jovens e adolescentes. Em que ponto, por exemplo, esse método pode ajudar questão de prova, de exames, de vestibular? Ele é importante para isso? Vai ajudar nessa parte? Na verdade, Luísa, o adolescente hoje ele está conectado. Sim. O tempo todo. Então, ele tem um nível de concentração baixo. Ele tem um nível de atenção baixo. Então, assim, na verdade, hoje a gente tem a questão até da interação com o outro. Entendi. É um adolescente que tem dificuldade, então o método Supera é para a vida toda. Então, por exemplo, claro que eu vou treinar a atenção, eu vou treinar a lógica, eu vou treinar, por exemplo, a criatividade, a estratégia, mas, por exemplo, esse adolescente, ele também vai trabalhar a resiliência, a persistência. E são habilidades super importantes, você sabe da sua vida. Então, hoje, o adolescente, quando ele treina também a parte da cognição e comportamental, ajuda muito. E ajuda também nessa interação com o outro, porque o adolescente hoje, ele acaba criando um mundo dele e muito isolado, né? Ou então, só naqueles grupinhos dos iguais, né? E uma coisa que não há uma interação global. E isso muda com esse método? Muda porque a gente tem, por exemplo, as dinâmicas em grupo. Nós temos também a parte de jogos, que trabalha essa parte lúdica. Então, por exemplo, quando você joga comigo, você vai entender a sua capacidade de frustração, de resiliência, a capacidade de limite do outro. Então, os roteiros, eles são bem amplos. Então, a gente tem uma parte muito grande da parte cognitiva mesmo, que é a movimentação de memória, concentração e foco, mas também tem a parte comportamental. Então, esse adolescente, ele vai passando pela vida, ele vai ter muito mais resistência emocional para desenvolver os conflitos que ele vai tendo. E quando chega nessa fase aqui, que é uma fase que preocupa todo mundo, que é a questão de vestibular, que é guardar as coisas que podem cair no exame, e hoje eu vejo a juventude um pouco dispersa, não sei se pelo uso do computador, de jogos e muita, interação, muito foco
vamos dizer, nas mídias digitais, que é a questão que foca o vestibular, às vezes fica um pouco deixada de lado. E na hora que chega o vestibular, acontece aquele desespero familiar, né? Porque não é só o que vai prestar o vestibular, mas a família toda entra em pânico, né? Como é que isso pode ser resolvido? Então, na verdade, a gente tem que a gente tem que olhar um pouco antes. Então, por exemplo, quando você desenvolve a atenção sustentada, Luísa, você consegue armazenar aquela informação. Então, porque a gente tem toda a parte do colégio, a gente tem a parte do cursinho, mas quanto realmente eu estou armazenando? Quanto realmente eu estou aprendendo? A questão do aprendizado, ela tem que ser completa. Então, por exemplo, eu vou levando, aí chega no vestibular, eu começo a me desesperar, porque vem um conteúdo de uma vez só, muito conteúdo. E eu tenho que pontuar naquela prova. Então, a gente precisa desenvolver antes. Então, como está o nível de concentração? Quanto o seu filho consegue sentar e desenvolver uma atividade? Ou não, Carol, ele está fazendo aqui, de repente ele está fazendo outra coisa, de repente ele não tem mais foco. Porque assim, a concentração e o foco, Luísa, são as habilidades mais difíceis a gente treinar. São desafiadas. Sim, porque pensa, a gente está aqui fazendo E hoje em dia é muitos estímulos. Sim, eu percebo, tem crianças que não conseguem ficar 5 minutos numa atividade. Ou aquela atividade tem que ser muito interessante. Então, por exemplo, as mães é campeã, mas Carol, no videogame ele se concentra. Sim. Mas na escola não, tá? Mas isso tem um sistema de compensação. O videogame me traz o quê? Uma sensação de bem-estar. Eu gosto de fazer aquilo naquele momento. A criança não tem maturidade. Então é tão importante você treinar habilidades, porque aí você domina aquilo. Então, se eu treino uma criança com atenção sustentada, ela vai fazer tanto uma atividade como a outra. Então, é super importante a gente entender como a gente vai trabalhar o antes. Quanto ele está armazenando, quanto que ele está aprendendo. E, principalmente, quanto a gente está usando a escrita. Sabe? A gente perdeu muito. Tem idosos, por exemplo, que chegam até o Supera, Luísa, que eles não assinam mais o próprio nome. Perderam essa capacidade. Perderam a coordenação motora fina. Nossa então, senhora. assim, tudo é treino. Mas eu não uso. E é recuperável nesse caso? Por exemplo, a pessoa que não consegue mais assinar um nome. Sim, a gente vai fazer um trabalho todo cognitivo, coordenação motora fina. Então, você vai estimular todos os sentidos dele, a audição, o tato. Então, a visão, sim. E isso é muito importante, porque, assim, o seu nome é uma coisa muito importante. Sim, você vai sempre, né? Até o último dia que você puder estar aqui no mundo. E você vê, é uma coisa tão simples que a gente perde por não exercitar. Então, assim, hoje o adolescente, a criança, ele precisa desenvolver essa capacidade de entender o mundo de uma forma diferente. Porque hoje a gente sabe, né? Hoje existe uma ilusão na internet. Tudo é muito bonito. Sim. Tudo é muito rápido. Então, até para você ter essa questão da maturidade, esse adolescente ele tem que ter um grupo, e nesse grupo você tem que trazer temas que são as dinâmicas em grupo, para ele poder entender o todo. Então, metas, entendeu? Então, por exemplo, como que eu vou me preparar para o vestibular? Quanto eu vou estudar por dia? Como que eu vou dividir isso? E, por exemplo, em casa, os pais, qual é o papel dos pais no desenvolvimento dessas atividades? Eu acho que o pai e a mãe, ele tem que entender, por exemplo, quanto o seu filho consegue ter, sabe o que? Disciplina. E a gente treina muito a disciplina. Então, por exemplo, quanto você vai conseguir hoje, vamos estimular um calendário de estudo, mas vamos seguir. Entendeu? Então, vamos entender qual é a matéria que ele tem mais desafio, vamos focar. Mas, principalmente, ter um planner de estudo. E isso ajuda muito, porque o adolescente se perde no todo. Então, ele vai para a escola e, de repente, ele se perde. Então, acho que esse pai tem que ter essa atenção, por exemplo, como a gente vai programar o dia a dia do meu filho. Quer dizer, essa atividade, assim, esse método, ele funciona, eu acredito que deve funcionar muito melhor quando tem a colaboração dos pais. Total, tudo, né? Tudo. Todas as idades. Porque não adianta importante. só a criança ou adolescente fazer a ginástica, né, digamos assim, fazer o método e chega em casa não tem a colaboração da família. Na verdade, assim, o método Supera é um método que se preocupa com todos os detalhes. Então, por exemplo, você entra de 4 a 90 anos de idade um aluno, depois de 3 meses ele tem um relatório. Ele tem uma devolução do que ele exercitou conosco. Sim. E esse pai e essa mãe, quando ele entra, passa por várias atividades que eu aplico hoje na unidade, depois vai para a coordenação pedagógica. Então, por exemplo, a gente cria um roteiro.
de estudos para o seu filho. E tem que exercitar em casa. Tem que ter a participação. Total. Assim, a gente fala que todas as idades, porque, por exemplo, muitas vezes o idoso, Luísa, ele perde essa questão de entender a importância do exercício. E quem vê isso é o filho, a filha. Se ele não tiver um olhar atento ao idoso, né, ele acaba se perdendo mesmo. Já que a gente está falando tanto do idoso, vamos chegar aí no pessoal aqui de 60 a mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. A memória tem a ver... Como é que a gente acaba perdendo a memória com o tempo? Ou existem pessoas que já vêm com a memória fraca desde sempre? Na verdade, a nossa memória, ela também depende do nível de atenção que eu tenho. Então, eu tenho uma atenção, aí eu tenho memória de longo prazo, curto prazo. Então, tem divisões. Tem pessoas que têm uma dificuldade de memória porque ela não consegue manter a atenção. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que faço muitas coisas, eu tenho dificuldade de manter minha atenção sustentada. E isso já vem da infância. Outras não. Outras, por exemplo, já têm uma perda da memória. Então, pela idade. Pela idade. Mas acima de 60 anos, a gente vai tendo perdas. Para você ter uma ideia, com 25 anos de idade, a gente já começa a perder. Já começa a perder memória? É mesmo? 25 anos de idade. E aí a gente vai tendo... Qual é a percepção que eu tenho? Então, por exemplo, às vezes eu não tenho muito essa percepção. Né? Assim, por exemplo, às vezes eu uso muito agenda. E a gente tem uma questão muito grande, Luísa, de achar que o esquecimento é tudo normal. Não é verdade? Mas eu vou ficar velha, eu vou esquecer. Não é assim. Claro que você tem uma perda, mas você tem que prestar muito atenção qual é a constância dessa perda. O que eu estou esquecendo? Como que eu estou esquecendo? Como que é meu dia a dia? Quando que a perda de memória passa a ser preocupante? Quando você perde a autonomia do dia a dia. Então, por exemplo, eu já estou esquecendo ali algo ligado no forno, eu já não consigo ali administrar minha vida financeira, eu já estou esquecendo compromissos super importantes, mesmo anotando. Então, você já começa a atrapalhar o seu dia a dia. E aí, por exemplo, com isso, esse tipo de perda de memória, quando chega numa idade mais avançada, ele é recuperável? Sim, a gente vai começar a exercitar a atenção, foco, a memória. Então, você vai começar a exercitar... Na verdade, uma coisa muito importante é a neuroplasticidade do cérebro. Então, vai ficar mais fácil para o pessoal entender. Explica pra gente. A neuroplasticidade é essa plasticidade que o cérebro tem. Então, quando você tem atividades que são novas, variadas, com desafio crescente, Luísa, você consegue o quê? Criar novas conexões neurais. Então, essas novas conexões vão trazer mais memória, atenção, foco. Então, por isso que é super importante a gente entender no nosso dia a dia. E quem percebe é o familiar. Que percebe que a pessoa não está correspondendo mais. E quando, por exemplo, existe a memória de longo prazo, memória de curto prazo? Isso, e memória de trabalho. E memória de trabalho. Então, por exemplo, a memória do dia a dia, ela sempre vai ter um desafio maior. Que é a memória onde deixei uma chave, o meu celular, uma notícia que eu vi antes de entrar aqui. A memória de longo prazo, ela é uma memória que já é uma informação que já foi registrada. Então, por exemplo, quando as pessoas, elas sempre lembram mais do passado do que do presente, não é assim? Por conta disso. Então, ela já foi guardada, a gente fala. Então, eu só vou recuperar, eu vou lembrá-la. Mas a grande questão é a memória de trabalho, do dia a dia. Quando eu estou esquecendo coisas que são super importantes e mais rotineiras. Então, por exemplo, tem alunos que falam assim, nossa, eu saí, Carol, e eu esquecia o caminho do Pilates, que eu faço todo dia. Nossa. Entendeu? Mas aí, nossa, mas é uma falta de atenção, mas quanto isso aconteceu? É que assim, na verdade, a gente tem que entender, Luísa, quanto isso te incomoda. Porque, por exemplo, às vezes me incomoda e eu vou levando. Então, a gente sempre fala isso para o aluno, quanto você é ativo e você quer se manter ativo. E até que ponto isso tem a ver com o estresse? O estresse influencia, claro, o nível de atenção, influencia a questão da sua capacidade de armazenamento. Só que a gente tem que entender a idade e essa perda. Então, são sinais de alerta. Mas, por exemplo, tem pessoas que com o nível de estresse é tão grande que ela acaba não mantendo aquela atenção. Mesmo que não tenha chegado nos 60 a mais. Sim. Por isso que é tão importante a gente entender que a gente precisa desenvolver um estilo de vida. A velhice é uma construção do hoje. Não é assim? Sim. A gente colhe depois. Então, quanto a gente está conseguindo? Então, por exemplo, hoje, um profissional que trabalha 12 horas, ele trabalha há quanto tempo nessa carga horária? Então, por exemplo, eu estou
consumindo, vamos dizer assim, eu estou gastando memória, atenção, aí eu não durmo direito, eu não me alimento direito. Então, como que eu vou conseguir ter uma memória boa? Eu preciso treinar. Porque se eu começo a treinar, eu começo a estimular essas conexões neurais para ter mais memória. Mas principalmente para ver, porque assim, é uma bola de neve. Eu não, por exemplo, eu sento para ler algo que eu preciso entregar um trabalho e eu não consigo me concentrar. Entendi. Eu fico nervosa. Então eu vou ter que ler de novo. Então você concorda que eu gasto mais tempo ainda do que eu estou fazendo? E aí isso vai me consumindo mais tempo e eu não consigo entregar. E aí também vai afetando muito o meu emocional. Isso, por exemplo, ainda numa pessoa que não tem nenhum problema de doença. Sim. Mas quando chega, por exemplo, uma doença como o Alzheimer, por exemplo, e a memória com o Alzheimer vai ser a parte mais prejudicada, não é? Sim, sim. Isso é recuperável ou não? Então, na verdade, a gente tem que entender muito a prevenção. Mas hoje o método Supera tem um módulo que a gente trabalha com a perda cognitiva leve, inicial. Então, você precisa entender sempre o quê? Aí vai até o Supera, a gente faz várias atividades para entender que nível que você está, para você poder treinar. Se a pessoa já tiver com um diagnóstico de Alzheimer, mesmo que seja recente, uma coisa ainda leve, ela pode retardar esse processo? Na verdade, assim, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, Sim. ela vai degenerando, ok? Certo. Mas a gente vai fazer um trabalho principalmente para trabalhar a parte da socialização, trabalhar a parte dos sentidos, trabalhar para aquilo não avance tão rápido. Ela pode deixar com que a doença vá mais devagar. É impressionante, ela avança muito rápido, Luiz. Então, o nosso trabalho é justamente para que a gente possa impedir essa rapidez. Exatamente. Mas aí isso aí é todo o envolvimento seu, a questão de você compreender o que você tem, porque é um impacto. A gente recebe muitas pessoas. E tem pessoas que eu recebo hoje que, infelizmente, eu não consigo trabalhar mais. Ah, é? Sim, tem bastante. E nesse caso, como é que fica? Ela não tem nada paliativo, digamos assim? Então, o método Supera é o único método que hoje ele entra para você exercitar como prevenção. Então, hoje, se ela não entra dentro do método, porque ela tem que fazer várias atividades para entender quanto ela vai conseguir administrar para retornar isso cognitivamente. Aí ela vai ter que entrar com a medicação, mas aí dentro toda uma triagem bem específica que eu faço. Se ela não consegue ali desenvolver as atividades, aí ela vai entrar com a medicação. Entendi. Nesse caso, por exemplo, entra o geriatra, né? O geriatra, ele entra sempre, só fazendo um complemento, Luiz. Ele é muito importante, até levei o geriatra para o Supera, para você ter uma ideia. Vocês têm um geriatra. Sim. Na verdade, assim, o Dr. Caio conheceu o método Supera através de alunos e foi conhecer o método. E ele falou, isso aqui é muito importante, porque isso aqui complementa o meu trabalho. Sim. Que é justamente o estímulo. Então, assim, hoje o 60+, é muito importante que ele busque um geriatra. Porque o geriatra, ele vai ver o idoso como um todo. Sim. Então, ele vai entender ali como que é seu estilo de vida, o que você medica, o que você se alimenta, que atividade que você faz. Então, é super importante. Então, no método Supera, para a gente poder desenvolver as atividades, tem que ter geriatra, tem que ter gerontólogo, tem que ter psicólogo, psicopedagogo, neurocientista. Que interessante. E no caso, por exemplo, a gente falou do Alzheimer, mas outros casos, como, por exemplo, um AVC, também é recuperável, porque às vezes o AVC não é só a perda de memória, ele perde determinadas partes, a cognição, também a parte de fala. Isso também, o método ajuda? A linguagem, né? A linguagem. Então, por exemplo, sim, a gente já teve alguns casos de pessoas que tiveram AVC. Primeiro você vai recuperar a parte motora. Certo. Depois que você consegue, mesmo que você não depende do lado que você tenha, a gente vai começar as atividades justamente para que você comece a ter a linguagem, entendeu? Você começa a ter, de novo, a coordenação motora fina, a parte da memória, da atenção. Então, a gente já teve casos de alunos, sim, com o método, treinamento, conseguir, com essa equipe, na verdade, né, que ele tem que passar. Então, tem que ter primeiro a parte física. E aí, a estimulação cognitiva é super importante para ele poder desenvolver essas outras habilidades. Você falou que nasceu em São José dos Campos. São José dos Campos. Antônio Carlos, que criou, é um engenheiro do ITA. É um engenheiro do ITA. E hoje isso já está disseminado, já está no Brasil todo? Sim. Ou continua centralizado em São Paulo? Nós temos mais de 200 unidades, 220 mais no Brasil todo. Que interessante. E é um
método que é interessante, Luísa, porque a gente se preocupa muito com a certificação científica. Então, nós somos parceiros da Associação de Gerontologia do Brasil. Então, é muito importante que é um método que tem base científica. Então, o que você faz no Supera, você vai ter toda uma métrica. E é muito importante isso, né? Porque hoje tem muita coisa para o idoso. Eu falo para o nosso aluno, mas o que realmente funciona? Então, para você ter ideia, a prevenção é hábito. Atividade física, interação social, sono, alimentação e estimulação cognitiva, é o que a gente faz. E esse tratamento, esse curso, digamos assim, ele tem um prazo, tem um tempo determinado ou não? Então, a primeira fase do método Supera é 1 ano e meio. Só que assim, o aluno, ele fica esse período, desenvolve e depois ele pode dar continuidade. Aí ele, por conta dele? Sim, e os alunos ficam. Porque assim, na verdade, é atividade física. Certo. Atividade física você começa a fazer bem criança e você dá continuidade. Depois você vai fazendo. Exatamente. Então, o método Supera também. Você desenvolve a primeira etapa, depois você vai estimulando e o aluno vai tendo resultado. Então, quando você tem resultado, você não quer parar. E a parte da socialização é super importante em todas as idades. Então, a gente tem a parte da socialização que é importante, através de um roteiro. Então, você joga com outro, você tem as dinâmicas em grupo. E o idoso isola muito, né? O idoso, sim. E acaba se isolando porque ele não tem muito o contato social. E essas dificuldades da idade também fazem com que ele se isole, né? Vão deixando ele meio que de lado. As pessoas não têm mais paciência de ouvir sempre as mesmas histórias, de ele estar repetindo coisas que se falou. E com esse trabalho, isso vai sendo diminuído, por exemplo, a repetição de histórias, repetição de fatos, lembranças de determinada fase e sempre as mesmas. Isso também muda. Na verdade, você começa a estimular a sua memória. Então, você vai trabalhar a memória de trabalho, você vai trabalhar muita atenção, a loja, começo, meio e fim. Então, você vai melhorar, sim, a sua capacidade de memória, de atenção, de não falar a mesma história o tempo todo. Mas o que você falou é super importante, porque eu começo a esquecer, eu me isolo. Exato. Eu tenho vergonha. Tem vergonha. Então, assim, por exemplo, eu não vou mais falar daquele assunto. Aí você diminui a sua outra capacidade. Coisa, Carol, a família também isola, porque você não vai levar, às vezes, um idoso para uma festa e ele vai estar sempre com aquela mesma conversa e as pessoas não têm mais paciência de ficar ouvindo sempre as mesmas coisas. E vamos falar a verdade, ninguém tem muita paciência com o idoso, né? Não. Não tem. Nós somos um país sem paciência. É verdade. Só que o idoso, ele carrega uma história, né, Luísa? Sim, então, as pessoas não querem ouvir, não é? Não tem muita paciência. E o idoso, ele é impressionante porque, assim, dentro dos roteiros que a gente desenvolve, a gente tem atividades, por exemplo, de gincanas. Ele compete, ele gosta. Sim. Então, assim, a única coisa que naquele determinado momento ele tem uma perda e ele se isola, mas como você consegue trabalhar isso, ele é mais competitivo. Então, assim, é o que você falou, infelizmente no Brasil a gente não tem um olhar para o idoso, mas a gente vai envelhecer. Sim. E a gente vai envelhecer muito. E a tendência é essa, né? Com todos esses tratamentos a ciência toda está provando realmente que o idoso tem tendência, a idade média de vida passa dos 80, né? Vai chegando cada vez mais longe. Porque hoje a gente tem longevidade. Então, o que você falou, por exemplo, hoje você tem profissionais que te dão todo um suporte. Então, nós iremos envelhecer. Por isso que a gente tem que falar muito da prevenção. É muito legal esse espaço aqui para entender o que eu quero fazer com o meu envelhecimento. Porque, assim, como a gente estuda, a gente tem uma amplitude, teve um evento agora que aconteceu em São Paulo, Teatro Gazeta, justamente que foi de conscientizar a sociedade sobre a saúde mental. E um evento muito grande, que já está na 7ª edição. Por quê? Como eu vou impactar minha família? Porque, assim, o envelhecimento, eu vou envelhecer e eu vou chegar a 80 anos. E como que eu vou estar? Isso é muito comum, Luiz. A gente não para pensar nisso, sabe? Porque se eu tiver algum tipo de patologia, por exemplo, de demência, quem vai parar para cuidar de mim? Exato, né? E quando não tem mais ninguém na família, tenho eu para cuidar de mim, como é que fica, Exatamente. Não é? E aí, você tem condições financeiras para isso? É. E é alto isso. Então, por isso que a gente fala, mas o que o exercício vai fazer? Ele vai postergar. O que é postergar? Você vai conseguir desenvolver uma qualidade de vida para que você não tenha. Então, quanto mais você exercita, mais você deixa longe a questão da demência
da sua vida, entendeu? Carol, estou te chamando Não, de Carol, pode me já chamar. fiquei aqui muito íntima da Carolina. Me diz uma coisa, vocês têm estudos a respeito dos resultados desse método? Sim, a nossa comprovação científica a gente vai começar a divulgar, ainda não está completamente pronta, Sei. justamente da eficiência do método Supera. Então, logo, logo a gente já vai conseguir divulgar, mas assim, nós passamos por toda uma questão de uma pesquisa científica, ela está sendo publicada e a gente vai conseguir divulgar. É um processo bem moroso e principalmente muito rigoroso. E a gente consegue hoje, sim, porque as ferramentas que nós trabalhamos, elas já têm comprovação científica. E o método Supera como um todo, Luísa, hoje, ele já tem essa certificação. E logo, logo a gente vai conseguir ter essas métricas para todas as pessoas. Ai, que bom. Vou abusar de você um pouco, posso? Por exemplo, alguém que está vendo a gente agora e que não tem ainda, ou não tem condições, ou não tem... perto de casa, o método Supera ou alguma coisa que passa essa atividade. Você tem alguma dica para a gente melhorar assim, a nossa memória, o nosso cérebro? Coisas simples que a gente possa fazer no dia a dia? Então, tem várias atividades. Por exemplo, a gente tem uma técnica que chama neuróbica. O que é uma neuróbica? É você exercitar... Isso é uma atividade que você está acostumado a fazer, mas você vai fazer de uma forma diferente. Então, por exemplo, busque fazer caminhos diferentes para sua casa. Busque escrever com a mão oposta. Escovar o dente com a outra mão. Ah, sim. Então, tudo que você puder no seu dia a dia, Luísa, de trazer novidade e variação, desafio crescente, isso vai ajudar muito. Então, andar para trás também, andar de costas também? Isso também. Mas, por exemplo, eu tenho a oportunidade de repente, a um local perto da minha casa que eu possa ter aula de música. Vai fazer aula de música. Ah, mas de repente não é uma coisa que eu gosto, mas você gosta do que você domina. O que você não domina, você não vai gostar no início. Sim. Então, por exemplo, eu posso fazer uma atividade de pintura. Então, você precisa ampliar esse leque. Você tem que trazer atividades diversas para o seu dia a dia. Isso vale para todas as idades, para as crianças também? Todas as idades, mas principalmente para o idoso. Porque a criança, se você observar, ela já tem a questão da novidade. Ela gosta, né, de fazer coisas diferentes. Mas, por exemplo, todas as pessoas que você começa uma atividade, e você começa com um desafio menor, e você vai aumentando e vai variando. Então, por exemplo, fazer uma caminhada perto da minha casa. Você pode fazer, por exemplo, caminhos diferentes. Você pode pôr metas de tempo. Então, tudo isso você está trazendo uma variação para uma atividade rotineira. Então, por exemplo, você escreve, ajuda bastante também. Questão da memória, então você tem a questão da coordenação motora fina. Então, o que a gente precisa entender? Qual que é o vilão, Luísa? Qual que é o vilão? Rotina. A rotina, olha aí. O pior vilão para o cérebro é a rotina. Então, a partir do momento que eu desenvolvo atividades novas e eu vou desenvolvendo a variação e o desafio crescente, aí eu vou começar a exercitar essas conexões que estão lá sem serem utilizadas. Todo dia mudar a rotina? Ou tem que ter uma rotina para mudar a rotina? Então, na verdade, a gente precisa ter uma rotina. Por exemplo, eu preciso ter uma alimentação boa, ponto. Uma alimentação saudável. Eu preciso ter um sono bom. Eu preciso ter um grupo de pessoas que eu possa me reunir para conversar coisas diferentes, Sei. assuntos. E aí, dentro disso, você entra com uma atividade. Então, a rotina, para o cérebro, ela tem que ser sempre nova, variada. Mas a rotina sua do dia a dia, você tem que ter uma rotina de alimentação. Então, são duas coisas diferentes. Não é por causa disso que um dia você vai almoçar ao meio-dia, no outro dia às 5 da tarde? Não. Não é isso. A rotina não é essa, né? A gente precisa, então, por exemplo, ter atividade de caminhos diferentes, ter jogos. Você pode... e jogos que você desenvolva não só no celular, mas você pode jogar jogos de tabuleiro. Que por acaso não se usa mais. Exatamente. Saiu das casas das pessoas, né? Era tão gostoso, antes até damas se jogavam, né? Hoje não tem mais jogos de tabuleiro. Não, e olha só, eu tô jogando com você aqui, ó. A gente vai dar risada, vai se divertir, sim, vai conversar, estimular, exato. vai conversar. Então você tem uma atividade para estimular o cérebro também e para interação social. Na verdade, a gente tem muitas atividades que a gente pode fazer no dia a dia, Luísa, mas a gente deixa. Sim. A gente fica muito focada agora, eu acredito, no celular. Sim. Você pode ver, às vezes, numa família, 5 pessoas, cada uma no seu celular, né?
não há diálogo, não há interação nem nada. Né? E tem uma coisa também, o idoso, ele ficou um consumidor muito grande de rede social, viu? Sim, mas é até justificável isso, né? Porque o isolamento, todos se isolaram, ele também tinha que acabar se isolando e o celular passou a ser a companhia dele. Por isso que é tão importante, porque assim, quando você desenvolve uma atividade de interação, por exemplo, hoje, a gente está fazendo uma troca de conhecimento. Eu consigo, as suas perguntas ajudam e a gente vai conseguindo desenvolver outras ideias. Tá vendo como é uma troca? Então, assim, isso é muito além da questão só cognitiva, mas a questão também de aprendizado diário. Então, muitas vezes, a gente perde a oportunidade porque aquele idoso, de repente, acha que não tem nada para compartilhar. Ou aquela história já foi... mas a mesma história. Será? Se você sentar também e você... Por exemplo, vou trazer temas diferentes para a gente poder conversar. Será que também ele não vai conseguir estimular esse diálogo? Então, a gente tem que entender isso, né? A gente também precisa ter uma mão de duas vias ali. Sim, para poder... ter essa, vamos dizer, essa participação geral, né? Não é uma coisa de um só, eu acho que é uma coisa integrada, né? E a gente vai envelhecer. Então, acho que hoje o meu olhar é assim, eu vou envelhecer. E como eu trato quem está envelhecendo? Aquele... Entendeu? E como eu educo essas crianças para olhar para o envelhecimento? E se preparar, né? De uma forma saudável também, né? Saudável em todos os sentidos, não só com o envelhecimento dela, mas também na compreensão do envelhecimento de quem está próximo, né? Da sociedade como um todo também, né? E é muito interessante porque a gente trabalha duas pontas, né? Então, imagina uma criança de 4 anos e o idoso. Eu tenho uma aluna hoje que tem 92 anos. Que maravilha! E o que mais faz a gente se apaixonar cada vez mais pro método é o olhar que ela tem de aprender. Sabe? Então, assim, quando ela veio, o filho que conheceu a metodologia e ela, olha, então o olho dela brilhava. Que então, bacana. eu tenho um monte de atividade que eu posso desenvolver. Então, de repente, você não tem aquela mobilidade física. E você já não tem mais, porque você tem ali um comprometimento do joelho, alguma coisa. Mas e aqui, cognitivamente? Quanta coisa você pode ampliar e a gente não está usando? E agora eu vou te fazer uma pergunta que acho que é o que todo mundo em casa deve estar pensando. E aí, é acessível para todo mundo esse método? Como é que é? Fica muito caro botar essa mente aí para turbinar? Não, é super acessível. É acessível, é como se fosse uma academia mesmo. A gente trabalha um valor acessível, mas é muito mais uma compreensão, Luísa, de verdade, de importância. Porque muitas vezes a gente tem gastos que não são tão necessários e a gente não foca no que precisa. Mas sim, o método Supera, ele já vem com a metodologia para ser acessível para o brasileiro. Tá? Então, não é, Carol, eu quero exercitar... Não é uma coisa que fica limitada a um grupo pequeno, uma elite, né? Não, tanto é que eu vou falar uma coisa. Hoje, eu tenho muito orgulho, eu tenho todos os alunos. Todas as classes sociais eu tenho dentro da escola. E, na verdade, o mais importante para mim é que você tenha acesso. De verdade. Isso aqui é fantástico. Porque a gente sabe que os medicamentos são altos, né, Luísa? A gente sabe que, mesmo que eu não tenha o diagnóstico, eu vou ter uma perda de produtividade. E essa perda, em qualquer idade, ela vai impactar. E depois tem um fator que é fundamental. Com a idade, a sua perda financeira também é grande, né? Você que trabalhou tinha um determinado salário, um dinheiro, e hoje você aposentou e não tem mais tanto, a sua renda diminuiu. Então, como é que você tem que arcar com remédios caros e não tem condições, às vezes, de arcar com isso? Que bom que é acessível. Sim, e o método Supera tem uma metodologia, por exemplo, que você já investe e você, esse valor de mensalidade, ele não tem custo adicional. Entendeu? Então, por exemplo, você tem os treinamentos, você tem suporte para a pessoa ter uma segurança. Escuta, me diz uma coisa, como é que as pessoas acham? No Brasil inteiro tem Supera? Tem, no Brasil inteiro tem. Você pode entrar no site do Supera, Método Supera. Nós temos também, você procurar no Google, você vai encontrar a Supera Ginástica para o Cérebro. E aqui também a gente
tá ali na Lucas Nogueira. Então, assim, então você pode fazer uma aula em qualquer unidade do Brasil, Luísa, hoje. Você vai até a unidade e você tem uma aula gratuita. A todas elas você tem uma aula para saber exatamente como é que é. E depois... é importante a experimentação, Luísa, porque muitas vezes, por exemplo, quando você vai fazer uma atividade de memória que eu vou aplicar ali, você fala, nossa, eu não percebia. Eu não tinha percepção que minha memória estava assim, sabe? Aí você vai aplicar uma atividade de lógica, a pessoa fala, nossa, isso aqui eu conseguia fazer há um tempo. Por quê? Porque ela não utiliza isso no dia a dia. Então acaba que ela não tem nem essa percepção. E sim, ela pode fazer uma aula gratuita que não tem custo. E a experimentação é uma coisa muito importante pra gente. Porque é lá que você vai entender como você está. Deixa eu te perguntar uma coisa, curiosidade. Palavra cruzada ajuda ao retardamento de problemas de memória e tudo mais? Palavra cruzada é um estímulo importante. A gente tem também um outro que é sudoku. Que é um exercício que o pessoal gosta também bastante. A gente tem Ritori. Então, a gente tem vários exercícios que você pode fazer. E você pode fazer, independente de ir, mesmo que fazer em casa, né? Sim, isso é muito interessante. Sim, você vai exercitando. Então, por exemplo, pensa hoje, depois desse bate-papo que a gente estava fazendo, você já compra um jogo. Já começa a jogar, já faz uma integração. E você já começa a fazer a atividade da neuróbica, por exemplo. Faz caminhos diferentes. Consome, por exemplo, a gente tem mania de sentar sempre no mesmo lugar. Em casa, não é verdade? A gente consome as mesmas coisas. E eu fico impressionada, por exemplo, às vezes tem alguma coisa nova na minha cidade que abriu e eu quero conhecer, mas eu tenho medo. Não, eu não gosto. Mas é que não é que a gente não gosta, é que a gente tem um certo receio do que é novo. Mas é o novo, Luísa, que traz o estímulo. Não tem medo do novo, né? Exatamente. É o novo que faz com que eu tenha que ter mais atenção. Que eu tenha que ter mais percepção. Então, por exemplo, o novo ele vai me obrigar a estimular áreas que eu não trabalhei ainda. Porque aquilo que eu estou fazendo no dia a dia já virou automático. Se falamos a palavra cruzada, é a música. A música é um estímulo muito grande, porque você também tem a questão da letra da música, do ritmo. Então você pode usar Mas isso. mesmo, por exemplo, para a criança, você botar a criança para estudar a música, isso também ajuda nesse desenvolvimento do cérebro? Existe, né, a nossa inteligência musical. Então, sim, você exercita. Então, assim, na verdade, tudo que você coloca uma criança para exercitar, Luísa, ela vai ter um ganho. Então, se você colocar essa criança para fazer uma atividade física pequena, ela menor, ela vai ter o quê? Ela vai ter o gosto. E é muito importante a gente falar de uma coisa que eu não falei ainda. A nossa reserva cognitiva para o envelhecimento. Tem? Existe uma poupança. Conta aí. Essa poupança é a mais importante de tudo. É assim, toda atividade que eu vou fazendo, nova, variada, com desafio crescente, eu vou adquirindo o quê? Eu vou guardando da minha reserva cognitiva. Então, essa reserva cognitiva é o que vai me assegurar o envelhecimento. Então, essa questão de atividades novas, variadas, ela vai fazendo essa plasticidade, essa neuroplasticidade, e eu vou conseguindo ter reserva. Olha que bacana. Só que aí a reserva a gente tem que fazer com o cérebro saudável. O cérebro já meio atrapalhado, não consegue? Não, atrapalhado assim, por exemplo. Se você não tem um diagnóstico, né, por exemplo... não tem nada. Isso, por exemplo, quando você tem um diagnóstico de demência como Alzheimer, aí você não consegue desenvolver uma reserva. Certo. Mas o seu cérebro está saudável, mesmo você tem uma perda ali... Independente da idade, você pode ter 90 anos e estar com o cérebro saudável. Na verdade, essa reserva, a gente começa... Se você, por exemplo, imagina os adultos que estão no Supera com 30 anos. Essa criança que já entrou, ela está desenvolvendo essa reserva, sim? Que bacana. Então, a gente fala que a gente vai poupar para depois a gente vai lá e pega esse valor quando a gente envelhecer, entendeu? É uma segurança que a gente tem que ter. Gente, olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje. Nossa, Carolina, que coisa fantástica. Eu estou aqui realmente muito surpresa e muito feliz de saber que nem tudo no mundo está perdido, né? Que tudo é possível, né? Sim. Que tudo vale a pena, que se a alma não é pequena, né? Já dizia Fernando Pessoa.
né, a gente pode realmente resolver os nossos problemas. Então, eu queria que você deixasse... Você falou do Google, né? E tem aí nas redes sociais, vocês estão em todas as redes sociais. Como é que a pessoa faz para encontrar vocês? Então, a gente tem o nosso site do Instagram, Supera Atibaia. A pessoa pode entrar em contato, pode fazer uma aula gratuita. Carol, fica com alguma dúvida de hoje, pode mandar para a gente também. A gente tem muitos amigos, né, que nos vêm de vários lugares do Brasil. É só procurar que você, se tiver na cidade... Método Supera. Ginástica para o cérebro, isso. Você vai colocar Método Supera, ou você põe no Google, você vai encontrar o Supera. Se na cidade não tem, por exemplo, tem alguma maneira de fazer online? Sim, alguma coisa assim? Nós temos. E também, quando você entrar no www.metodosupera.com.br, você vai encontrar uma aba, Luísa, das unidades do Brasil inteiro. Então, eu quero, por exemplo, ver, Carol, em Palmas. Entendeu? Eu quero ver no Maranhão. Você entra e localiza. De repente, se você... mas tem uma próxima, vai na cidade próxima. Tá. Entendeu? Mas assim, São Paulo tem muitas unidades, então a gente tem essa amplitude. E o mais importante, acho que vale as pessoas irem para terem uma aula gratuita. Sabe? Para ver como essa pessoa está, para entender, para conhecer. Porque se você conhece também, aqui no bate-papo, a gente já tem várias informações que são importantes, né? Da novidade, da variação, do desafio crescente. Então, pensa quando você for ter uma aula. Você já vai começar a olhar para o seu dia a dia de uma forma diferente. Para encerrar, eu queria saber um pouco de você. Você me fala o seguinte, você me falou que é fisioterapeuta. Como é que você, da fisioterapia, chegou nessa ginástica cerebral? Então, eu sou uma fisioterapeuta que atuei durante um período no hospital e eu cheguei no Supera. E quando eu cheguei no Supera, eu me apaixonei, Luísa. Eu tenho 15 anos de Supera e quando eu consegui deslumbrar a questão do treino, de você começar com uma prevenção, de você começar a modificar o processo de vida de uma criança de 4 a 90 anos de idade, eu me apaixonei. Então, só na unidade piloto foram 12 anos, interruptos. E eu vim para Atibaia por causa do Supera. Eu não conhecia nada em Atibaia. Então, assim, eu saí da unidade em 2022, que eu falei, agora eu preciso entender novos desafios. Eu atuei como uma diretora na unidade piloto e quando a frengada ligou, falou assim, Carol, tem uma oportunidade aqui em Atibaia. Eu não conhecia nada, eu vim com a cara com a coragem. E aí vim para cá, e eu gosto muito do que eu faço, porque assim, quando você tem a oportunidade de trabalhar com uma criança de 4, um idoso, mas também um adolescente, o adulto, é muito amplo. Então, assim, hoje, cada aluno que entra, eu aprendo um pouco. E os resultados são satisfatórios, né? São. Então, assim, por exemplo, você vê uma mãe falando assim, Carol, meu filho prestou vestibular e passou. Entendeu? Você vê um idoso que hoje, por exemplo, ele consegue desenvolver memória, ele integra melhor nessa família. Então, hoje eu migrei para uma área que eu gosto muito, que é essa área realmente da estimação cognitiva, e eu atuo na minha unidade. Se o pessoal for lá, vai me ver todos os dias, porque eu sempre estou lá diariamente e realmente eu gosto muito do que eu faço. Acho que a gente tem que entender que a gente pode viver bem e viver melhor. Olha, e aí você passa isso, viu? Que bom. Você passa isso, que é importante realmente você ser feliz fazendo aquilo que você gosta, né? E não só feliz, uma coisa egoísta. Ser feliz porque você está fazendo gente feliz. Isso que é o mais importante. Né? Carolina, olha, foi um prazer muito grande receber você. E espero que não seja só essa vez, porque a gente tem assunto aqui para falar de montão, né? Eu vou deixar aqui o convite. Até a Carolina era para ter trazido aqui o Dr. Caio, que não pôde vir, né? Que ele tinha consultório. Mas eu quero que você venha com ele uma vez para a gente falar mais da questão do envelhecimento, da perda de memória e como é que a gente pode resolver tudo isso, né? E aí, mais uma vez, então, muito obrigada. Agradeço a sua presença. E pode falar. Eu quero agradecer muito, Luísa, hoje o momento, porque
né, quando você fez o convite, fiquei muito feliz. É um mês muito importante, nada é à toa, eu acredito nisso. Vir aqui falar sobre saúde mental, falar sobre estimulação cognitiva no mês de setembro, que é a conscientização do mundo olhando para essa demência tão difícil. E eu volto. O Dr. Caio Alvarenga é um parceiro do Método Supera de Atibaia. É muito importante essa prática de parceria e, mais ainda, de repente as pessoas podem abrir para perguntas. Então, assim, no meu dia a dia, o que eu posso fazer? Ou outras, para o doutor mesmo, e pode me convidar que eu venho. Você tem algum Instagram, alguma coisa que as pessoas possam falar com você? Sim, a gente tem o Supera Atibaia, que ela pode entrar. Que tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode alguém entrar quiser. em contato conosco, a gente tem o Supera Atibaia, ali tem o link nosso da bio, tem o nosso WhatsApp, e aí a pessoa pode fazer, ou de repente, Carol, quero ouvir que você falou sobre esse assunto, queria saber mais, pode entrar em contato que a gente responde sim. Tá bom? Então, muito obrigada, fico muito feliz de você ter estado aqui com a gente e a gente se vê.